Olá, você vai assistir agora a entrevista que eu fiz com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Arnaldo Veciani, sobre a história do voto no Brasil e os desafios enfrentados pela Justiça Eleitoral brasileira. Acompanhe. Ministro Veciani, havia eleição no tempo do Império? Na época do Império, nós tivemos uma primeira eleição, que, se não me engano, foi já em 1800, bem propriamente, não propriamente do Império, porque o Império, vamos supor, começaria a partir de 1822. Nós tivemos já a primeira eleição para a Assembleia Constituinte, que se formaria em Portugal, em 1821, já ainda na época de Dom João VI, quando estava retornando, e convocou essas eleições do Brasil para que os eleitores daqui escolhessem os representantes do Brasil enquanto colônia para participar dessa primeira eleição e para a formação da Assembleia Constituinte de Portugal. E o que era o voto censitário? O voto censitário era o que sempre havia, mais ou menos, até quando a gente se referiu a homens bons, aqueles eleitores que seriam produtores rurais, grandes produtores, donos de escravos, que tivessem uma renda. O voto censitário, na verdade, até como essa expressão mesmo, ele passou a ser bastante utilizado com a Lei Saraiva e ele se distingue, quer dizer, embora não se distingua, é um voto que seleciona os eleitores de acordo com a sua renda. Então, ele era designado como voto censitário, então havia na época a distinção entre censo pecuniário e censo literário. Então, na verdade, é como se nós fizéssemos um censo entre nós eleitores e estabelecêssemos uma categoria, por exemplo, até aqueles eleitores que ganhassem até 5 salários mínimos poderiam votar e aqueles que ganhassem menos de 5 salários mínimos não poderiam votar. Então, esse seria mais ou menos o censo pecuniário que ficou conhecido como voto censitário. E também, logo depois, o censo que se chamava do censo literário. É como se nós, por exemplo, nos disséssemos, bom, pela massa dos eleitores, só podem votar aqueles que tivessem mais de 5 salários mínimos e aqueles que tivessem um nível médio, por exemplo, educacional. Então, havia essa distinção para selecionar realmente a categoria dos eleitores, coisa que, curiosamente, não havia desde o início nem em relação ao analfabeto. Mas na história antiga do Brasil, os analfabetos podiam votar, sim. Eles só passaram a não poder votar a partir do instante que foi criado o título eleitoral e é que ele precisava assinar o título eleitoral. Como é que foi a Constituinte de 1824, que foi um momento importante daquela época? Pois é, foi um momento, quer dizer, realmente importante, embora a separação do Brasil para Portugal não tivesse sido uma separação assim tão traumática, né? Mas, de fato, foi uma Constituição importante que estabeleceu talvez essas categorias dos eleitores e que permitiu que, além da figura do imperador, você tivesse outras figuras de casas legislativas que pudessem realmente tratar da organização política e da infraestrutura, propriamente, da estrutura organizacional do próprio Brasil enquanto império. Dom Pedro convocou a Constituinte em 22, depois não gostou dos resultados do encaminhamento, extinguiu, fechou e convocou uma outra, criando o poder moderador. Sim. E o que era o poder moderador? O poder moderador é mais ou menos o que realmente acontece em monarquias, em que mesmo que você distingue e separe todos os poderes, ou especialmente os 3 poderes, você previa que houvesse uma figura central e que pudesse ser chamado, como o próprio nome indica, ou seja, para moderar determinadas situações e determinadas soluções, caso por acaso o próprio imperador ele discordasse daquela posição que tivesse sido assumida, por exemplo, pelo parlamento da época. Agora, o interessante realmente naquela época é que as figuras brasileiras também, de líderes e de políticos que existiam, eram políticos realmente de uma natureza humana muito grande, né? Eram figuras exemplares na época do Império. Existia o voto por procuração naquela época? Sim. Ou seja, a pessoa, o que dava margem, muito possivelmente, a fraudes, a manipulações. Eu não sei quem é que brincava, que dizia o seguinte, que antes mesmo de começar o processo eleitoral, a fraude já existia. Então, parece que a fraude, em qualquer processo de votação, parece que ela vem antes até do voto. Então, isso talvez já existisse no tempo de colônia, no tempo de império e no tempo da república também. E até hoje em dia, né, costumamos ainda, pelo menos a nossa Constituição vigente, ainda prevê que, por exemplo, um dos motivos de anulação de uma eleição é você configurar a fraude. Mas na época, por isso mesmo que você se referiu,
como o processo se dava por votação e eram aquelas pessoas, os senhores, os grandes produtores, ou seja, aqueles que eram considerados homens bons, eles é que cuidavam da massa eleitoral, na verdade, todo o processo eleitoral era destinado e vocacionado a fraudes. Agora, a primeira legislação que tratou da questão eleitoral foi a famosa Lei Saraiva. Talvez um pouquinho antes da Lei Saraiva, existiu uma lei em 1875, conhecida como, que ficou como Lei do Terço. Essa Lei do Terço, na verdade, ela indicava o quê? Que mesmo sabendo que você poderia ter, por exemplo, restrições a uma participação popular e para evitar a formação de grupos majoritários, você permitia sempre que houvesse, em tese, 1/3 destinado à oposição. Então, essa lei ficou conhecida na base do seguinte: cada pessoa que votasse em determinada região, e naquela época muito se comentava se votar na base de círculos, ou triângulos, que depois passaram a ser conhecidos como distritos, você tinha eleições e eles diziam assim que os eleitores poderiam votar em determinado número de candidatos, mas esses candidatos não completariam o número total dos eleitos, com isso fazendo com que 1/3, em tese, ficasse destinado à oposição. O problema era saber se na prática isso acontecia. E já havia muitas demonstrações de que, na verdade, esse terço destinado à oposição, ele não era destinado mesmo. Tanto assim que essa lei do terço, ela só vigorou, parece que ela nem foi propriamente aplicada na prática, mas de 75 até 1881, quando veio a Lei Saraiva. E a Lei Saraiva veio exatamente, eu acho que para tentar, pelo menos, romper com o sistema que havia antigamente, talvez mais propício a fraudes, e passou a que a eleição se desse de maneira direta, e não indireta como havia antes, em que os eleitores escolhiam os votantes, e esses votantes é que escolhiam os representantes do Brasil na época. E a partir da Lei Saraiva propriamente, é que se proibiu o voto do analfabeto e que se criaram esses 2 censos aos quais nós já nos referimos anteriormente, ou seja, tanto o censo em termos de valores de renda, quanto também o censo literário, ou seja, passou-se a exigir um certo nível, pelo menos o analfabeto, por exemplo, já não poderia mais votar. As eleições durante a chamada República Velha, o coronelismo e os currais eleitorais, o chamado voto de cabresto, o que é que o senhor tem a nos dizer sobre esse período? O período realmente é interessante, porque quando começa com a República, e até estabelecendo um certo paralelismo, quando foi proclamada a República, pelo menos as pessoas, já surgiu o primeiro embate entre o Marechal Deodoro e o Marechal Floriano Peixoto. Quer dizer, o Floriano Peixoto queria assumir, mas o Deodoro acabou assumindo então a República, mas logo depois houve a eleição e o Floriano também, logo um pouquinho tempo depois, ele tratou o Marechal Deodoro foi destituído e ele acabou completando o período dele de mandato. Mas, na época, mesmo que se fizesse referência ao coronelismo e aos currais eleitorais, que realmente era uma praxe muito antiga, que, inclusive, com a criação do título eleitor, naquela época também se utilizava muito o seguinte: a própria pessoa da área, por exemplo, aquele que dispusesse de um grande número de votos de eleitores, ele ficava com o título da pessoa. Então, ele é que dizia em quem que ele vai votar. As cédulas, por exemplo, as cédulas não eram universais, as cédulas eram fabricadas naquelas condições. Então, às vezes, o próprio eleitor, talvez, nem soubesse em quem ele estava votando, porque a cédula ou era entregue para ele, não sei se ele subscrevia a cédula ou não. Agora, o interessante é que, desde a época do princípio da República, já se costumava dizer que era o seguinte: as eleições não prestavam, mas as representações eram ótimas, porque as figuras da República, desde 1889, eram boas, eram figuras assim, importantes. Eram, na verdade, aqueles homens que representavam o Brasil. Não sei se eram os únicos ou não, mas eles tinham um grande nome, uma grande estrutura, quer dizer, então pouco importava mais ou menos a eleição, até porque, com o voto censitário,
ou outras formas de escolhas dos eleitores, as eleições, na verdade, elas não eram decididas por uma margem pequena de voto. Na verdade, até havia pouca diferença de voto, tirando, se a gente fosse considerar o período, por exemplo, das primeiras eleições de 1889, 1891 até 1930, foram poucas eleições que se realizavam de 4 em 4 anos, eram poucas eleições em que havia grande disputa de votos. De resto, acho que brincavam certos autores que havia eleições que eram resolvidas na base de 90% dos votos para um candidato só, até porque o universo eleitoral era pequeno naquela época. Quer dizer, o nosso universo eleitoral que a gente fala na época era cerca de mais ou menos 300 mil, 500 mil votos, ou seja, não era uma votação assim tão expressiva, considerando, por exemplo, o nosso eleitorado de hoje de 140 milhões de eleitores. Mas quanto ao voto feminino, é uma pena até que o Brasil, embora o voto feminino tivesse sido implantado a partir de 32, com o Código Eleitoral que veio, o Brasil perdeu uma grande chance histórica porque, primeiro, as mulheres aqui já eram desenvolvidas. Havia jornalistas que escreviam, participavam, claro, na medida do possível, escreviam artigos em jornais e revistas também, como eu disse, na medida do possível. E o Brasil, já na época, desde 1891, quando já houve a Assembleia Constituinte, já se pensava em facultar, ou pelo menos, se não facultar, pelo menos permitir que realmente as mulheres pudessem votar. E foi uma pena histórica que isso tenha acontecido, porque se o Brasil tivesse instituído o voto feminino em 1891, teria sido o primeiro país do mundo a fazer isso. Porque o primeiro país do mundo que instituiu o voto feminino foi a Nova Zelândia em 1893. E outros países foram seguindo esse exemplo e o Brasil, infelizmente, ficou 30, 40 anos atrasado. Agora, em 1891, pela primeira vez, se instituiu o voto direto para presidente e vice-presidente da República. Sim, sem dúvida. Já foi aí um grande avanço, um marco. Foi que até talvez tenha sido propiciado pela própria Lei Saraiva, que embora ela tenha entrado em vigor 10 anos antes, ela entrou em vigor em 1881, mas com a própria Constituinte, tudo isso já, quer dizer, aquele processo eleitoral que já se imaginava possível, ou seja, de ser um sufrágio universal, ele já se tornou extremamente possível com as eleições de 1891, com a Constituinte de 91, e isso passou a possibilitar não só a votação para presidente da República, como também para as outras casas legislativas, lembrando sempre que, na verdade, o voto era controlado, ou seja, a pessoa tinha que ter um certo nível e algumas categorias eram excluídas do voto. Fim da República Velha, vem a Revolução de 30. O que é que há de novo no panorama político brasileiro? A pena é que com essa ruptura que houve a partir de 30 e que resultou até no Código Eleitoral de 32, eu acho que a gente já começa, talvez, tentando reescrever a história, imaginando o seguinte: seria tão bom que a nossa democracia realmente, nessa nova fase da República, já tivesse iniciado e já se teria, inclusive, solidificado até os tempos de hoje. Nós teríamos, por exemplo, quem sabe, 80 anos de uma democracia já atuante, talvez a história pudesse ser diversa. Por isso é que é uma pena, é lamentável que, apesar da justiça eleitoral ter sido implantada em 32, a partir dessa ruptura que houve em 30, que a justiça eleitoral, 5 anos depois, tenha sido extinta novamente, como aconteceu em 37. É curioso que a Revolução de 30 veio, uma das bandeiras era exatamente a questão das fraudes eleitorais, né? Queriam retificar, moralizar o sistema. Moralizar o sistema, moralizar as eleições e fazer com que a representação brasileira na época tivesse realmente um respaldo popular, né? Isso, inclusive, o que deu origem à própria eleição de 30, que foi contestada, quer dizer, e a ruptura ocorreu exatamente por isso, porque o eleito, na ocasião, não contou com esse respaldo popular, porque a denúncia de fraudes era tão grande na época que o próprio sistema ruiu em si. E isso até deu realmente o mote, a justificativa para a própria criação da justiça eleitoral, com o título eleitor. E eu não sei se, inclusive, em 32, ou se foi no código de sequência, que foi de 50, já se previa uma máquina de votar. Não, talvez, com a feição atual nossa, da urna eletrônica, mas alguma máquina que pudesse registrar o voto. Agora, é uma pena que, realmente, a justiça eleitoral, criada em 32, e já com a realização de 34,
44 não conseguiu sobreviver a uma só eleição, quer dizer, acabou sendo resgatada somente em 46 com uma nova Constituinte. Quer dizer, os constituintes de 46 eram figuras também extraordinárias. Todo aquele período que a gente se preocupasse talvez em resgatar da Constituinte de 46 eram parlamentares assim, da melhor qualidade, de qualidade extraordinária. Então, de novo, é uma pena que nesses 100 anos, por exemplo, do século passado, o Brasil tivesse poucos períodos de democracia e sempre seguidos de um período de ditadura, como aconteceu também, né, de 46 até 60, 61 realmente, quando o ambiente começou a ficar um pouquinho conturbado com a renúncia do Jânio Quadros. Agora, de novo, quer dizer, é um período que houve esse corte, essa ruptura no processo eleitoral e no período talvez que o Brasil estivesse procurando ter os seus maiores avanços, com o próprio restabelecimento da justiça eleitoral em 46, com o avanço, já naquela época já se falava muito em recadastramento eleitoral, até para evitar aquela prática que você citou antigamente, quer dizer, propriamente do curral eleitoral ou do coronelismo, por exemplo. Acho que o Brasil foi construindo um sistema eleitoral tentando não só dar uma maior representatividade, como, por exemplo, o voto feminino, como, por exemplo, a partir de recentemente, com o voto do analfabeto também, com o voto dos jovens de 16 a 18 anos, não só essa representatividade, como também instrumentos mais seguros, não só de apuração, como especialmente de votação em si, ou seja, de aferir a real identidade do eleitor e impedir que outra pessoa vote no lugar dele. Em 66, houve um recenseamento, por exemplo, no Maranhão, e 1/3 dos eleitores eram fantasmas. Quer dizer, o que prova que havia, de fato, um universo de fantasmas enorme. Né? Não, inclusive que nós que vivenciamos, por exemplo, o último recadastramento eleitoral que foi feito quando era o ministro Nery da Silveira, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, quer dizer, só mesmo realmente o ímpeto extraordinário que o ministro Nery da Silveira tinha para possibilitar um recadastramento eleitoral num país de dimensão continental como o Brasil, e exatamente com conturbações em sessões eleitorais em alguns estados em que realmente ninguém tinha acesso. Quem controlava os títulos eleitorais daquela sessão ou daquela zona eleitoral eram as pessoas que dominavam a região e dificilmente se conseguia fazer com que o título eleitoral fosse expedido e que a identidade daquela determinada pessoa fosse checada. Inclusive, até hoje em dia mesmo, de vez em quando ocorrem denúncias, mas é muito mais difícil hoje de ocorrer essa disparidade, porque o cadastro eleitoral ele é muito bem fechado e com identificação suficiente para impedir que esse tipo de falha ocorra. É interessante notar que sempre em períodos de ditadura, quer dizer, mais ou menos o que sempre acontece é, além do fechamento de hábito de congressos, de parlamentos, eu acho que o período militar acabou deixando como herança foi talvez o bipartidarismo, né, na época que passou a existir propriamente com a Arena e o MDB, e também seguindo mais ou menos essa linha de procurar mecanismos de sublegendas, ou senadores biônicos. É claro que 2 partidos políticos são muito poucos para uma representação de um país como o Brasil. Agora, nós estamos chegando também, talvez hoje em dia, a um excesso de democracia em que você tenha 30 partidos políticos hoje em dia, quer dizer, nem tinham representatividade absoluta aqueles com 2 e nem talvez nós tenhamos hoje com cerca de 30. É também importante ressaltar que a sublegenda não é uma forma assim, embora tenha sido instituída propriamente pelo período militar, não é um instituto tão assim nefasto. Ao contrário, talvez ele nem tenha sido propriamente bem estudado por todos na época. Inclusive já se pretendia lançar a sublegenda a partir de 1950. Já havia estudos nesse sentido. E é engraçado até notar que quando nós, por exemplo, que somos aqui do Distrito Federal, a nossa primeira eleição que nós tivemos em Brasília em 86, nós votamos para os 3 senadores e votamos também para os 8 deputados federais. Aqui a eleição de Brasília teve um episódio que não sei se você se recorda, por exemplo, do senador, do candidato Lauro Campos, em que com a sublegenda, como o Partido dos Trabalhadores na época não queria fazer uso dessa sublegenda, ele acabou tendo isoladamente uma eleição superior aos demais e acabou não sendo eleito. Então, quer dizer, teve maior número de votos, mas não foi eleito em função da sublegenda. Mas não foi eleito. Mas
Por isso é que, na época, talvez até hoje em dia, se nós pensássemos em sublegenda, porque muito do que se falava na época era o seguinte: a sublegenda seria interessante porque favoreceria que houvesse correntes oposicionistas dentro do próprio partido. Como havia só o bipartidarismo e não havia possibilidade de haver outro partido que não um dos dois, então a oposição dentro do partido ela poderia ficar, por exemplo, sufocada. Então, a sublegenda, e na época se previa, por exemplo, a sublegenda apenas eleição para prefeito, que não fosse de capital, e para senador, já que outras eleições não existiam. Então, na prática, acabava sendo utilizado muito para senador. E os dois partidos, por isso, lançavam muito a mão de eleições para o Senado na base sublegenda. E hoje em dia, eu fico até pensando, como eleitor, se não seria uma prática muito razoável haver sublegenda, por exemplo, a eleição do Senado, em que hoje em dia nós temos um candidato a titular e 2 suplentes. Os 2 suplentes, em regra, são pessoas que a gente não tem conhecimento. Aliás, hoje em dia até a fotografia deles aparece numa notinha de rodapé, uma fotografia 3x4 com a cara dele, mas durante a campanha a gente nem ouve falar, às vezes, dos candidatos a suplentes. E às vezes são eles que financiam a campanha. Então, quem sabe se a gente procurasse dar uma certa modificação e instituísse, por exemplo, o voto de sublegenda, como havia naquelas condições anteriores. Ou seja, aquele senador que concorrendo na base sublegenda, ele não se elegesse, ele seria automaticamente o suplente daquele eleito. Quer dizer, daria uma representatividade muito maior a ele, que pelo menos concorreu às eleições, do que aquele suplente que não concorreu. E hoje em dia a gente sabe que pelo Senado, coisa que também a prática eleitoral do Brasil talvez tenha que ser repensada, não só em relação aos cargos do Senado, como também a de deputado federal, que assim que ocorre uma eleição, o primeiro a abandonar o Senado é o senador eleito, e quem acaba assumindo é o suplente. É o suplente. Em relação à urna eletrônica especificamente, há quem questione essa confiabilidade da urna. Por exemplo, por que o TSE resiste a que o voto seja impresso? 2 circunstâncias, primeiro, que levaram à não adoção, pelo menos essa maior resistência da Justiça Eleitoral como um todo. O primeiro é o de que, como a gente sabe, o Brasil realmente é uma área com dimensão continental, em que o voto é colhido em estações, em reservas indígenas, as urnas são transportadas em caminhão, em barcos, em circunstâncias um tanto quanto inóspitas. E como nós sabemos, o papel, que geralmente é o impresso, é o que acontece nas bobinas de uma maneira geral, esse papel ele é sujeito a modificações climáticas especialmente. Então, se você for acoplar, em princípio, uma bobina de papel a um equipamento eletrônico, a tendência que acontece é que esse equipamento de papel vá falhar. Isso, inclusive, foi feito, se não me engano, aqui em Brasília, em 2002, algumas tentativas de implantação do voto, ou pelo menos de haver esse sistema paralelo, ou seja, tanto do registro eletrônico quanto do registro impresso. E aqui em Brasília nós tivemos uma eleição em 2002 que foi um autêntico desastre, em que o tempo de votação em si, que a pessoa demorava, era muito superior ao tempo normal, porque quando a pessoa apertava uma tecla, ela simplesmente apertava e o voto não caía na urna, não era depositado, ficava enganchado, não se poderia chamar o mesário para ele invadir, não sabia se o voto tinha sido computado ou não. Esse foi o primeiro aspecto que talvez tenha chamado a Justiça Eleitoral, chamado a atenção da Justiça Eleitoral. E o segundo é que, dependendo da posição da bobina, isso em acordo com o registro eletrônico do voto que é feito, é possível, em tese, você identificar o voto. Então, dependendo da sistemática de votação, do regime de votação naquela sessão e dependendo da apuração do voto impresso, você terá condições de identificar o eleitor. Agora, é curioso, que acho que há pontos talvez positivos e negativos na adoção do voto impresso, mas o problema é o seguinte: nós, quando pretendemos abolir o voto impresso, era exatamente para não contá-lo. Então, agora a gente passa para o voto eletrônico e faz uma apuração, vamos supor, em tese, com o sistema impresso. Aí a gente vai passar a não confiar no sistema eletrônico e apurar aquela mesma votação do impresso. Como é que a gente pode ter elementos para dizer assim, se, por exemplo, como é que a gente faz para apurar aquele voto impresso, por exemplo, na determinada sessão? Quando alguém identifica, não, eu pelo menos votei em mim e eu não estou identificando aquele meu voto? Mas como é que o senhor explica que a urna eletrônica brasileira
que foi muito festejada, tenha sido testada em diversos países e nenhum país adotou-a. Em alguns países, por exemplo, aqueles que falam até a língua portuguesa, o próprio TSE tem feito explanações sobre isso, sobre a adoção da urna eletrônica. É curioso também notar que, por exemplo, os Estados Unidos, que são tidos como a maior democracia em tese do planeta, cada estado varia. Ou seja, cada estado é como se fosse um país diferente em termos de votação e realmente alguns desses estados já chegaram a adotar a urna eletrônica e desativaram. Vários desses estados, ou pelo menos alguns desses estados, desativaram a urna eletrônica. Eu, pessoalmente, não sei qual a razão que os levou a fazer isso, ou seja, essa desativação da urna eletrônica. Agora, eu acho que, em tese, eu não sei se dá para a gente se espelhar em termos de outros países, porque hoje em dia, como até eu brincava com você antes, quando a gente dizia que as eleições não prestavam, mas a representação brasileira era boa, hoje em dia o que está acontecendo no processo eleitoral brasileiro é curioso, é o seguinte, as eleições são ótimas, a representação é que não é lá das melhores. Mas o processo eleitoral brasileiro não se tem, ao contrário do que ocorria no período das repúblicas antigas ou do Império ou da colônia, não há hoje em dia, salvo alguns requisitos do ex-governador Leonel Brizola, algo que se coloque em xeque o poder de apuração, a velocidade e até o nível de segurança que a urna eletrônica proporciona. Então eu acho que com isso o sistema... O Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, abre a cada eleição, 6 meses antes, ele abre as urnas eletrônicas para que várias pessoas se candidatem a tentar quebrar o sistema, a tentar divulgar, a tentar fraudar de alguma maneira o processo eleitoral e tem se mostrado um sistema bom. Eu não sei se realmente nessa hora dos acontecimentos já do Brasil, se valeria a pena a gente se espelhar em outros modelos. Com certeza o modelo americano não deve ser espelhado, porque nós sabemos de eleições recentes lá, em que o processo de votação foi um processo conturbado, em que inclusive a própria cédula de cruzinha ou de furar parecia a loteria esportiva que nós aqui no Brasil tínhamos, e esse processo inclusive gerou lá nos próprios Estados Unidos uma crítica muito grande. Última pergunta, é razoável supor que no futuro nós vamos poder votar pela internet? Engraçado que eu pessoalmente tenho pensado bastante nisso e os pensamentos têm sido bem negativos, porque uma prática, infelizmente, que no Brasil, talvez até por esse período de colônia e que talvez demande uma maior atenção dos governos federal, estaduais e municipais, é o processo educacional. Eu acho que não há processo eleitoral, processo de votação, de conscientização de eleitor que abstraia do processo educacional. E a questão do voto, a forma como o voto é dado no Brasil, tem que passar necessariamente por um processo educacional. Por que se construiu, na verdade, a cabine indevassável? Qual é o motivo? É para evitar que outras pessoas compareçam a esse local como eleitor e possam constrangê-lo a votar numa determinada pessoa, ou até que o eleitor use esse ato de votação como um instrumento de barganha em troca do voto por uma ou outra benesse, que infelizmente ainda acontece hoje em dia. Então, para isso é que se criou essa estrutura. No instante que a gente permita o voto pela internet, o que eu acho fantástico do ponto de vista evolutivo e do ponto de vista eletrônico, que cada pessoa, por exemplo, cada eleitor possa comparecer a qualquer computador espalhado pelo país, digite a sua senha, o seu título de eleitor e vote. O que impedirá que alguém assista esse eleitor ou que ele seja votado através de um outro eleitor? Eu acho que é um processo evolutivo que espero ainda estar vivo para presenciar, mas que isso realmente vai demandar de um processo, um nível educacional muito maior do que tem sido feito ultimamente. Chegamos ao final da nossa entrevista. Se você quiser baixá-la, basta acessar a nossa página na internet no endereço www.senado.gov.br/TV. Obrigado por sua audiência e até um próximo programa aqui na TV Senado.